Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição virtual do Programa de Educação Continuada EducaCresce, promovida pelo Conselho Regional de Imóveis da 21ª Região Paraíba. Dando sequência a essas lives que tiveram início na última segunda-feira, nós teremos hoje como protagonista o advogado Bruno Lemos. Ele que é sócio fundador do escritório Dantas Lemos Advogados, formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, professor do curso de formação dos corretores de seguro na Fundação Nacional dos Corretores de Seguro, FUNESEG, segundo diretor adjunto do IBRADIM Paraíba, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e atual presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Seccional Paraíba. Doutor Bruno Lemos, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui e, de início, agradecer a vossa deferência em atender ao convite para, a partir de agora, compartilhar aí os vossos conhecimentos com tantos quantos que estarão nos acompanhando, sobretudo a valorosa categoria profissional dos corretores de imóveis. Perfeito, Cando. Primeiramente, muito boa noite a você, muito boa noite a todos aí que estão nos assistindo nesse momento, de suas casas, nos seus escritórios. Hoje em dia as ferramentas tecnológicas estão disponíveis aí para isso, né? E antes mesmo da gente começar esse nosso debate, queria de fato agradecer ao Cresce, na pessoa de Rômulo, né, por propiciar esse ambiente de profícua desenvoltura dos temas jurídicos, de discussão, de análise, de debate, para que o mercado fique cada vez maduro e possa assimilar, de fato, todos os conceitos e todas as situações envolvendo aí o arcabouço jurídico, né, os desdobramentos jurídicos aí, envolvendo o mercado imobiliário, sobretudo nesse período de pandemia, né, de forma que eu registro mais uma vez o agradecimento aí ao convite por estar propiciando esse debate. Essa iniciativa do presidente Rômulo Soares que se deveu exatamente para que esse programa de educação continuada não sofresse solução de continuidade. Regularmente, ele é realizado uma vez ao mês, às vezes quinzenalmente, em cidades diferentes, e isso de forma gratuita, levando conhecimentos, oportunizando a categoria dos corretores de imóveis de todo o Estado o acesso à boa informação, aqueles conhecimentos que são essenciais, indispensáveis ao bom desempenho das suas atividades profissionais. Programa esse pioneiro e referência para outros estados, devido, como já foi tratado aqui, dessa excepcionalidade decorrente da pandemia do coronavírus 19, nós estamos nesse formato virtual, o que também serve para ampliar o alcance dessa iniciativa. E com segurança, cada qual de sua casa nos acompanha a partir de agora. E mais do que isso, doutor Bruno, daqui a pouco terá a oportunidade também de interagir, encaminhando perguntas através do número de WhatsApp 839-9406-2293. E a audiência, ela nos gratifica tanto, que antes mesmo de nós iniciarmos essa transmissão, já temos aqui indagações, algumas delas vindas da longínqua cidade de Cajazeiras. Daqui a pouquinho nós estaremos intermediando, retransmitindo aqui essa pergunta que nos foi encaminhada. Mas, doutor Bruno, sem mais delongas, eu indagaria se ainda é cedo para se especular sobre o tempo que essas medidas restritivas se manterão em vigor ou se novas proibições ainda mais drásticas deverão ser tomadas que afetem o setor imobiliário, especificamente essa relação de contrato, promessa de compra e venda. Perfeito. Essa é uma pergunta bastante pertinente, mas antes mesmo de responder, eu queria até complementar também os agradecimentos iniciais, parabenizando também, inclusive, os colegas que me antecederam nesse mesmo programa, a exemplo do professor Gabriel Norato, um amigo,
a exemplo do professor também e amigo, o excelente advogado Vladimir Minar, bem como o que irá me suceder, que é o também amigo, também advogado, Lula Crispim, né? Filho do Então, assim, nosso saudoso Luiz Augusto Crispim, né? isso, perfeito. Mas vamos lá. Especificamente, qual é o tema que nós estamos propostos aqui, que está proposto, que está posto à mesa para a gente discutir? Contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda no período de pandemia, certo? E que pandemia é essa? É a pandemia que estamos vivendo, é uma situação real, uma situação que está assolando não só o nosso país, nossa cidade, nosso estado, mas o mundo inteiro. E quais as perspectivas? O que é que a gente pode esperar disso? Quanto tempo durará essa pandemia? Essa é uma pergunta ainda que não existe resposta, né? Estamos dependendo aí das políticas públicas, da análise, na verdade, desses gráficos, dessa situação envolvendo principalmente e a princípio a questão de saúde, para depois se ver os eventuais desdobramentos jurídicos. Porém, hoje, a tempo de hoje, a gente já vê realmente a necessidade de uma análise, de uma discussão mais aprofundada, de uma maior debate em torno dessa matéria, porque os desdobramentos ou as relações jurídicas de uma maneira geral já estão acontecendo e as demandas já estão sendo postas ao Poder Judiciário, de maneira tal que não só o mercado como um todo, assim como tem o Poder Judiciário, então com os operadores de direitos, têm que estar, de fato, preparados para se deparar com essas situações e, de certa forma, também trilhar ou minimamente conduzir ou dar o norte para que essas discussões sejam corretamente apontadas, sejam corretamente analisadas, para que as decisões realmente não sejam tão distoantes. Porque uma coisa que a gente preserva e preza é a segurança jurídica das relações, a segurança jurídica do mercado, e é o que todos desejam. E para isso, realmente, a gente precisa de respostas rápidas, respostas eficazes e respostas corretas, de acordo com o ordenamento jurídico que está posto hoje à nossa disposição. Então, é assim que a gente espera que o mercado em si se comporte diante dessa situação. Qual a sua expectativa quanto à paralisação de obras e às projeções de perda de fôlego na venda de imóveis? Bem, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque, muito embora a gente esteja aproximadamente com um mês, né? Foi por volta do dia 20 de março, né? Estamos agora no dia 15, com aproximadamente um mês de pandemia, certo? Os efeitos danosos na economia já são sentidos, isso é um fato. Por quanto tempo durará esse período de exceção, esse período de pandemia? Nós não sabemos. O que nós temos certeza é que, mesmo que ele se encerre daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, certo? Os efeitos danosos dessa situação ainda se perdurarão. Certo? Então, é muito difícil, é muito incipiente nesse momento a gente fazer projeções do campo, seja do campo empresarial, seja do campo até mesmo das instituições da administração pública em geral, de como isso irá se comportar ao longo do tempo. Então, seria muito incipiente estar fazendo projeções nesse momento. O que importa dizer, de fato, é que as situações, as discussões jurídicas estão já acontecendo, os litígios já estão surgindo e a gente tem que estar minimamente preparado para se deparar com essas situações, para conduzir corretamente esse campo minado, digamos assim, que está ao nosso redor. Doutor Bruno, se me permite, vamos intercalar agora aqui questionamentos nossos com os ouvintes também, né, com os internautas que estão nos acompanhando e estão encaminhando perguntas através do 83994062293. Por exemplo, perfeito, nós temos aqui o Maninho, corretor de imóveis no município de Cajazeiras. Ele nos parabeniza o Cresce pela iniciativa e traz a seguinte questão. Um cliente tem cadastro aprovado pelo banco. A documentação do imóvel demora 3 meses para ser resolvido pelo proprietário do imóvel. Quando chega ao banco a documentação,
o cadastro do cliente expirou e foi feita nova análise. E nesta análise, seu crédito diminui e a negociação não deu mais certo. E ele indaga: quem tem razão nessa quebra de contrato? O vendedor que demorou a agilizar a documentação ou o comprador que, pela demora da documentação, teve que ter nova análise de crédito e não teve o mesmo valor aprovado? Situação bem delicada, né? E assim, ao tempo que a gente precisa realmente se debruçar sobre essas perguntas, sobre essas situações, infelizmente, a gente não tem respostas conclusivas a respeito de várias indagações e só o caso concreto poderá realmente nos dar essas respostas. Mas ao que está sendo posto aí a pergunta, a indagação do corretor de Cajazeiras, certo? O que é que tem que ser apurado? Houve esse atraso, seja de uma ou de outra parte, ocorreu por culpa de uma ou outra parte? Essa é a primeira indagação que se faz. Esse atraso na apresentação da documentação decorre especificamente de uma atividade inerente ou de uma situação inerente ao comprador, ao vendedor, entendeu? Então a gente tem que se deparar com o caso concreto para saber se a gente pode resolver esse contrato sem nenhum tipo de penalidade para nenhuma das partes, porque se foi um evento extraordinário que nenhuma das partes deu causa, é possível sim, e já o Poder Judiciário já se deparou com situações semelhantes, em que há a possibilidade da resolução desse contrato sem imputação de multa. As partes voltam ao estado anterior, certo? Retornam ao estado anterior, o negócio é resolvido e não se é aplicada nenhuma penalidade a nenhuma das partes, se assim não foi estabelecido, né? Se assim não foi identificado a culpa por uma ou outra situação. Uma outra pergunta. Seja essa pergunta. Essa pergunta. Uma outra pergunta aqui, doutor Bruno, de um internauta aqui que está nos prestigiando com a audiência, que vem a ser o próprio presidente Rômulo Soares, e ele encaminha aqui a seguinte pergunta: como se darão os distratos dos empreendimentos em construção nesse período de coronavírus? A nova lei que trata esse assunto será flexibilizada? Essa nova lei que remonta aí ao final de 2018, Isso. Né? E que será objeto de aprofundamento mais à frente, quando eu lhe indagar sobre se essa pandemia ela pode ser considerada como um motivo de um caso fortuito ou de força maior. Isso. Antes mesmo de, primeiramente, fica um abraço forte aí ao amigo Rômulo, né, que está nos prestigiando nesse momento, mas é uma tônica comum, é uma matéria já uniforme de todos aqueles que estão discutindo sobre essa matéria, todos os juristas que têm se debruçado sobre esse tema, de que a resolução do contrato, o distrato ou qualquer outra situação extraordinária deve ser feita em último caso. O que é que tem que se prestigiar nesse momento? Esse momento é de prestígio a continuidade dos contratos, a força obrigatória dos contratos, o princípio da conservação dos contratos, o princípio latino do pacta sunt servanda, que nada mais é que advém ainda do direito romano, ainda que os contratos devem ser cumpridos e devem ser cumpridos da forma como foram originalmente apresentados. Então, diante desse cenário introdutório, o que é que eu posso falar sobre isso? Há uma excepcionalidade na resolução dos contratos. Deve-se buscar ao máximo a continuidade daquilo que foi estabelecido, a continuidade daquelas prestações que foram previamente estabelecidas entre comprador e vendedor, para que o negócio seja mantido. Até porque é importante, outro registro muito importante que deve ser feito, nós estamos vivendo um período de exceção, sim, mas a gente está vivendo um período de exceção transitório, certo? Os motivos ensejadores dessa instabilidade que a gente tem se deparado hoje, certo? São motivos transitórios, são motivos temporários. A gente está numa pandemia, sim, mas essa pandemia vai passar, e se Deus quiser, muito em breve.
certo? E depois de passar essa pandemia, logicamente alguns efeitos danosos, isso aí vão ser experimentados, vão ser visíveis, mas deve-se buscar sempre a preservação dos contratos da forma como foi originalmente tabulado. Até porque quando houve essa lei, em dezembro de 2018, essa lei de distrato, claro, nós não imaginávamos e nem tínhamos como plausível essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Essa pandemia, né? Pois é, a lei do distrato realmente, assim, de certa forma, veio trazer um pouco mais de estabilidade ao mercado em geral e muitos Já em dos relação a outra princípios... crise anterior, né? Isso, pois é. Ela já veio a reboque justamente da recessão econômica, Foi. onde assolou, na verdade, todo o nosso país e causou reflexos imediatos no mercado imobiliário, que é um termômetro muito grande da economia, um excelente termômetro. Então, naquela situação de indefinição e de uma quantidade absurda, significativa dos distratos, né, a lei 13.786 de 2018, dezembro de 2018, veio trazer uma certa instabilidade. Então, se você me perguntar hoje, já talvez adentrando na sua Sim. outra indagação, né, a respeito de que o coronavírus seria um caso fortuito ou força maior capaz de infringir diretamente a resolução dos contratos, certo? Para responder, na verdade, essa pergunta, eu me valho sempre das lições do professor José Ferreira Simão, onde ele diz que a resposta pandemia, coronavírus, é caso fortuito e força maior, ele diz não. Não e sim, na verdade, eu até complemento. Sim e não. E por que sim e não? Sob o ponto de vista dos compradores, daqueles que estão com seus contratos vigentes, que esperam, que estão com suas prestações em dia, certo? A pandemia por si só não é causa de caso fortuito ou força maior, porque é um fator externo, certo? Ela é causa, sim, de caso fortuito e força maior, ela por si só, sim. Mas ela não infringe diretamente, ela não causa nenhum prejuízo diretamente ao contrato. A prestação de pagar do vendedor, ela pode ser cumprida. Talvez a capacidade financeira daquele que compra um respectivo imóvel sofra um abalo, mas a pandemia por si só não impede, não é causa ensejadora direta naquela resolução contratual. Então ele faz essa distinção bem, porque ele diz que o contrato de compra e venda, ele continua sendo possível com pandemia ou sem pandemia, com demissão, com a perda do emprego ou não, ele continua sendo possível de ser cumprido. Agora, o que há, na verdade, é um abalo na base daquele respectivo instrumento normativo, naquele respectivo contrato. E esse abalo nas condições que circundam, seja as relações das partes, as condições das partes, é que tem que ser analisado para se, talvez se valendo de outros dois institutos também que estão previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, é que possa haver a resolução e a resolução em caso extraordinário, mas a revisão do contrato. Mas ele entende, e eu assim também entendo, que o coronavírus, por si só, não é motivo ensejador de caso fortuito e força maior para resolução dos contratos. Em contrapartida, é bom fazer um paralelo aqui, às vezes pode até causar um pouco de dúvida isso, ou posso até estar aparentemente sendo contraditório, mas já do ponto de vista dos construtores, incorporadores e dos vendedores, certo? O coronavírus, a situação do coronavírus pode sim ser imputado como fator de causa fortuita ou força maior. Por que, Bruno, você está dizendo isso? Porque muitos dos incorporadores, construtores, estão com suas obras, em alguns estados, efetivamente paralisadas por determinações do poder público, seja decretos municipais, estaduais, e eles estão efetivamente impossibilitados de dar seguimento à continuidade das suas obras, de continuar construindo, de continuar subindo lajes. Então, essa impossibilidade por parte deles, e aí sim a gente entende como impossibilidade, pode ser causa sim de caso fortuito e força maior por parte deles e pode ser utilizado esse instituto para eventual inadimplemento ou eventual atraso das obras, que vai ser outra pergunta mais na frente, que a gente vai se debruçar um pouco melhor.
Exatamente. Doutor Bruno, se me permite aqui, vamos intercalando perguntas com os internautas. O corretor de imóveis, Alessandro Barbosa, ele indaga o seguinte: os índices e prazo de reajuste de preço previstos nos contratos podem ser alterados unilateralmente em razão dos reflexos da Covid-19? Me valho também daqui das primeiras das lições preliminares que a gente conversou agora há pouco. O que está previsto no contrato deve ser respeitado, certo? Essa é a premissa básica que tem sido adotada por todas as pessoas que se propõem a discutir sobre esse tema. Inclusive, aqui o CRES tem sido um importante instrumento condutor, a Comissão de Direito Imobiliário, que a gente tem também promovido vários debates, o próprio Ibradim, que aqui faço um registro aqui, que tem sido uma entidade muito importante que tem debatido bastante esses temas sobre diversos aspectos da locação, questões condominiais, questões envolvendo o contrato de promessa de compra e venda. Mas, enfim, voltando especificamente à resposta, à pergunta do Alessandro que nos acompanha, o contrato, premissa inicial, deve ser cumprido. Se há, sim, índices previstos de correção, de juros, e se esses índices estão pautados na legalidade, seja com os índices previstos na lei de extratos, seja com base no Código Civil, certo? Se esses índices estão previstos, esses índices devem ser mantidos. Agora, quando ele trata a respeito da modificação unilateral, talvez ele esteja querendo se reportar a algum índice de alteração por parte do comprador, ou do vendedor, perdão, certo? Do construtor. E isso me parece o seguinte: de forma unilateral, está havendo um efetivo extrato, está se descumprindo o que está previsto no instrumento. Então, a partir do momento que é feito alguma imposição por parte do vendedor, que me parece ser a situação que ele narrou, certo? Com a alteração do que foi originariamente estabelecido, então isso é um claro descumprimento contratual. E vai surgir para o comprador, para a parte lesada, certo? A possibilidade de interpelar judicialmente para demonstrar que houve essa alteração do que foi previamente estabelecido e, consequentemente, o Poder Judiciário restabelecer essa situação. Pois não. Estamos conversando hoje com o advogado Bruno Lemos sobre o tema contratos de promessa de compra e venda. Temos aqui um questionamento de um outro internauta, corretor de imóveis e professor também, o Francisco Chagas. Já que todas as atividades foram suspensas e mesmo na construção civil tendo voltado parcialmente, não seria cabível supor que todo esse período de paralisação não seja considerado para fins de prazo de entrega? Essa é uma questão que tem sido, talvez, o grande gargalo aí que a gente tem enfrentado nas discussões. Se a pandemia e os efeitos dela decorrentes seriam, sim, motivo ensejador da prorrogação do prazo contratualmente estabelecido. Quanto a esse tema, Cando, eu realmente tenho um posicionamento pessoal que alguns outros juristas, alguns outros colegas advogados têm um posicionamento divergente, e o que é absolutamente natural. Mas claro, eu entendo, sim, que o coronavírus e os efeitos dela decorrentes, e aí sim estabelecido como critérios objetivos, decretos estaduais, decretos municipais, que impediram, por exemplo, os funcionários de irem para as obras, os decretos estaduais que também decretaram o fechamento obrigatório das construtoras, certo? Então, esses fatores devem sim ser considerados, devem sim ser levados em consideração para que haja a prorrogação do contrato. Ou seja, se tinha uma obra que estava prevista para ser entregue agora no dia 30 de abril de 2020, certo? Ela estava previsto, o prazo fatal dela, o prazo final de entrega era 30 de abril, certo? Eu entendo que a partir do dia 20 de março já surge a possibilidade para que esses vendedores, construtores, incorporadores, certo, se utilizem da situação da pandemia, dos efeitos dela decorrente, para prorrogar o prazo previamente estabelecido. Ou seja, a gente está em quase um mês, ela teria mais um mês para frente para entregar esse seu imóvel. E isso se a pandemia ou se esses decretos finalizassem hoje.
Mas o que a gente tem enfrentado, na verdade, o que a gente tem verificado, é que é uma grande dificuldade de se estabelecer um marco inicial e um marco final para o encerramento dessa situação de exceção, dessa situação caótica que a gente está vivendo. Então, como melhor equalizar essa situação? Me parece, certo? E aí uma opinião também minha, que tratando-se de relação empreendedor, construtor, incorporador com consumidores, o que deve prevalecer nesse tipo de relação é a boa-fé contratual, certo? Ou seja, a partir do momento que se o construtor identifica que está com prejuízo imediato, está com a impossibilidade de cumprimento da obrigação que ele se propôs a cumprir, certo? Ele deve sim entrar em contato imediatamente com os adquirentes, informar aquela situação, porque tem um dever de informação. A gente está diante de uma relação consumirista, é uma relação que deve privilegiar a transparência, certo? E há também, por expressa disposição legal, a vulnerabilidade do consumidor, para que esse consumidor fique ciente do que está acontecendo e fique ciente das medidas que estão sendo tomadas por parte do incorporador, certo? Então, já seria suficiente, nós já tivemos alguns clientes e algumas pessoas que nos procuraram para dizer, Bruno, eu estou com essa situação, como eu devo proceder? Então a nossa orientação é, faça uma assembleia ou um comunicado, hoje em dia as ferramentas também, as ferramentas de tecnológicas estão à nossa disposição, então faça um comunicado prévio dizendo que em decorrência da pandemia ficou impossibilitado de dar continuidade às obras por um determinado período, certo? Chamando a atenção de todos eles para a possibilidade da prorrogação do prazo originário, e aí sim ter minimamente o respaldo, certo? Para que haja a prorrogação desses prazos. Agora, uma situação muito importante também, que a gente se depara, que a gente também tem enfrentado com relação à prorrogação desses contratos, e a dúvida que surge é o quê? Com base na lei de distratos, agora, de forma positivada, e antes mesmo com base nos precedentes jurisprudenciais, se existia um prazo originalmente previsto para entrega dos empreendimentos, e existia também, jurisprudencialmente, e agora na lei 13.786, a possibilidade de haver a utilização de um prazo suplementar de até 180 dias do prazo originalmente previsto. E a grande discussão que está no momento, que também é muito pertinente a gente discutir ela agora, é se essa eventual suspensão ou esse eventual surgimento da pandemia do coronavírus, que tem como marco inicial dia 20 de março, certo? Poderia sim acarretar na suspensão do contrato para o prazo originalmente estabelecido, ou se esse prazo que supostamente as obras ficaram suspensas deveriam já estar incluídas naqueles 180 dias do prazo de carência, do prazo de graça, entendeu? Então essa é a grande discussão que está sendo posta no momento e que a gente não tem nenhuma resposta porque não chegou nenhuma situação nessa do Poder Judiciário e, consequentemente, nós não temos nenhuma decisão que possa respaldar aí o melhor desfecho dessa situação. O meu posicionamento, que é assim que eu tenho também me posicionado nas diversas discussões que a gente tem travado a respeito disso, é que o coronavírus, para os construtores e incorporadores, é sim causa de suspensão dos contratos e existe a possibilidade de prorrogação do prazo originário, certo? Mas esse é um posicionamento também. Existem outros doutrinadores que entendem de forma contrária, exemplo do professor Alexandre Gomide, que também é vice-presidente do Ibradim, do professor Marcos Errat, também que é um excelente jurista, alagoano, enfim, é assim que eu tenho me posicionado, e é assim que eu acho. Pois não. Estamos conversando hoje com o advogado Bruno Lemos, tratando aqui do tema contratos de promessa de compra e venda. E lembrando que nós estamos disponibilizando o número do WhatsApp 83994062293 para que você, internauta, possa também interagir. Quem está interagindo aqui conosco é o primeiro vice-presidente do CRES Paraíba, o Lamarck Leitão, está aqui parabenizando o Dr. Bruno Lemos pelos excelentes esclarecimentos e falando aqui, destacando o programa de educação continuada EducaCresce,
para a qualificação e crescimento da classe para melhor atender os clientes com esclarecimentos e ética também. Doutor Bruno, mais duas perguntas aqui. Agora o segmento feminino da categoria de corretor de imóveis, a Larissa Bandeira, da cidade de Guarabira. Qual o índice oficial de atualização monetária e multa por atraso da prestação às incorporadoras, que as incorporadoras podem colocar nos contratos de compra e venda dos imóveis em construção? É a primeira pergunta. Bem, na verdade, a gente tem visto aí que o índice de correção monetária pode ser aquele previamente estabelecido. Não existe uma obrigatoriedade da fixação de um índice oficial, certo? A gente tem alguns índices, o que a gente vê, na verdade, na prática imobiliária, é a utilização, sim, do INCC até a entrega da obra e depois a aplicação do IGPM. E quanto já aos índices de juros e correção de juros, propriamente dita, tem que ser aplicado os juros legais, que é de 1% ao mês, e é assim que a gente tem verificado na maioria dos contratos, né? Pois não. A segunda pergunta dela, o contrato de compra e venda, quando registrado no cartório de registro imobiliário, protege, legitima o comprador? Bem, essa é uma pergunta bastante pertinente e que a gente ainda vê uma certa resistência por parte do mercado de levar seus contratos, seja a registro, seja a averbação, né? Na verdade, é o seguinte, todo contrato imobiliário, contrato de promessa de compra e venda e só tem efetivamente, já dá mais legitimidade quando ele sim é averbado à margem da matrícula do imóvel, certo? Assim como também uma situação que a gente se depara bastante, só se adquire imóvel com a escritura pública devidamente registrada no cartório de registro imobiliário. Essa parece ser uma informação assim simples, mas o que a gente vê na prática, inclusive do mercado em geral, certo? Sim. É as partes fazerem um contrato de promessa de compra e venda e acharem que já tem a propriedade do imóvel, ou até mesmo fazerem uma escritura de compra e venda, mas não registrarem e acharem que tem a propriedade do imóvel. E essa informação importante que faço questão de enfatizar aqui. Só se adquire a propriedade imobiliária, o imóvel, com o registro da escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis. E, com relação especificamente ao contrato de promessa de compra e venda, é extremamente necessário também, extremamente prudente e razoável das partes, principalmente do adquirente, que seja já previamente averbado à margem da matrícula do imóvel aquele respectivo contrato, porque com isso impede que eventuais aventureiros ou eventuais compradores ou vendedores, perdão, munidos de má fé, que possa vender esse imóvel mais de uma vez. Então, a partir do momento que se adquire um imóvel, que se firma um contrato de promessa de compra e venda e se faz a verbação desse contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, se garante aí a sua perspectiva, seu direito real de efetivamente ter aquele imóvel e se concluir daquela negociação para ser feita a escritura e, consequentemente, ter transferido ao seu patrimônio aquele respectivo imóvel. Tem mais perguntas chegando aqui, mas vamos se intercalando com as nossas. Nós podemos afirmar que já temos um quadro de inadimplência recíproca com atraso na entrega de obras e no pagamento por parte dos compradores aqui em João Pessoa? Bem, a gente não tem, de fato, assim, dados objetivos, pelo menos eu não tenho já um acesso a dados objetivos, a índices precisos a respeito dessa situação. O que a gente pode realmente atestar e afirmar e sugerir para que seja uma salutar convivência comprador e vendedor, porque nesse momento não existe ganhador e perdedor, só existe perdedor. O mercado imobiliário como um todo está perdendo, a população mundial está perdendo, então não existe perdedor e ganhador no que diz respeito ao mercado imobiliário. Então, o que é que a gente tem orientado, certo? Ou que tem sido realmente levantado como premissa
para a resolução dessas situações? A gente tem sugerido, sim, que as partes e o próprio mercado possam, de comum acordo, chegar a algum tipo de resolução amigável que atenda não só aos interesses dos compradores, como também dos vendedores. É importante que o mercado tenha essa maturidade. É importante que os incorporadores e vendedores e compradores que efetivamente, aí é importante frisar, que estejam passando por reais necessidades, que tenham sido atingidos pelos reflexos aí do coronavírus, para que essas partes, de comum acordo, cheguem a instrumentos normativos, a discussões, a alternativas consensuais de resolução desses litígios. O mercado imobiliário... Pois não. Permita-me a parte. Dentre essas alternativas, estaria aí a flexibilidade nos percentuais de retenção e devolução de multas? Bem, veja só, talvez de multas e resolução por resolução, não. Mas me parece ser, e o que eu tenho visto realmente como medida salutar e como medida eficaz nisso, na suspensão temporária dos pagamentos daquelas obrigações para aquelas pessoas que efetivamente não estão podendo pagar naquele momento, porque comprovadamente, né? Comprovadamente, porque volto a falar, estamos vivendo uma situação temporária, transitória. Então, para aquelas pessoas que efetivamente e comprovadamente, como você falou, estão sofrendo, estão tendo dificuldades assim, a ponto de impossibilitar realmente o pagamento momentâneo, que busquem realmente o incorporador, o construtor, para que juntos eles possam chegar no consenso. Eu creio que o incorporador também, o construtor, o vendedor de uma maneira geral, ele não quer realmente resolver seu contrato. Ele pretende sim que seja mantido aqueles contratos. Logicamente, dentro de critérios razoáveis e palpáveis, para que a gente consiga, todos juntos, todos dando as mãos, para que haja essa maturidade e a gente consiga ultrapassar esse momento que a gente está vivendo. Então, isso já tem sido feito com algumas situações envolvendo o contrato de locação. O doutor Gabriel deve ter tratado sobre isso. Segunda-feira. Tem se deparado, por exemplo, com o fechamento dos shopping centers. Os próprios shopping centers já têm se disponibilizado a suspender as cobranças dos fundos promocionais e dos contratos de locação dos aluguéis respectivos. Então, o mercado por si só está cuidando para haver um ajuste generalizado, para que a gente possa, todo mundo junto, sair dessa com menos perdas, digamos assim. Pois não, vamos intercalar aqui nossas perguntas com a dos internautas também. O Alessandro Filgueiras, ele comenta o seguinte: diante da situação, ele começou uma negociação, enviado cópia do contrato via WhatsApp, de acordo com a proposta do comprador, mas ele não assinou e não deu mais nenhuma satisfação. Esse cliente pode questionar a preferência? O Alessandro diz ter outro cliente querendo o imóvel, mas está receoso de vender para esse novo cliente mediante essa impossibilidade de contatos e o cliente anterior lhe reclamar juridicamente. Perfeito. O que é que acontece? Nessa situação, pelo que eu entendi, na verdade, houve um acerto prévio entre as partes, houve o envio do contrato e o comprador, o vendedor, está aguardando a sinalização, a assinatura do contrato pela parte adversa, certo? Não houve essa sinalização e o que acontece é que tem aparecido novos interessados na aquisição desse imóvel. Então vamos lá. O que é que se sugere numa situação como essa? A gente está diante de uma situação envolvendo duas partes que deve privilegiar a boa-fé contratual. E essa boa-fé contratual, ela é tanto da fase pré-contratual, quanto da sua execução propriamente dita. A situação, são conceitos extraídos do nosso Código Civil, no artigo 422, etc. E o que é que se sugere que seja feito isso? A parte que está aguardando a resposta desse primeiro interessado deve previamente, ou de alguma forma, seja utilizando as ferramentas tecnológicas, seja utilizando
o cartório de notas deve expedir uma notificação, um e-mail, uma mensagem de texto, para que essa primeira parte se posicione quanto ao desfecho daquele primeiro negócio. Ou seja, aquela situação vai querer, efetivamente, e conceder àquela parte que um determinado prazo de resposta. Isso é uma situação que se sugere, é uma cautela que deve ter esse eventual vendedor, para que depois realmente não seja pego numa situação desagradável de que o primeiro comprador apareça ou seja interpelado dizendo que tinha fechado o negócio, a transação estava concluída, mas na verdade houve a venda desse mesmo imóvel para terceiros. Então, repetindo, faz-se a notificação, seja por e-mails, seja por mensagem de texto, seja por notificação extrajudicial, para que a parte se manifeste sobre a continuidade daquele negócio e detalhe também, deve haver a comprovação e confirmação de que a parte realmente recebeu aquela mensagem, certo? Para que futuramente ele se resguarde previamente, de eventual discussão. Só acrescentando, enriquecendo esse seu esclarecimento, dizer que os cartórios extrajudiciais estão funcionando momentaneamente em regime de plantão presencial, mas também estão atendendo à distância. Cada cartório faz o seu horário, tem a sua peculiaridade, e é possível encontrar isso no site, na página eletrônica de cada cartório. Doutor Bruno, nós temos aqui mais um internauta que interage conosco, direto de Ouro Preto, das belas Minas Gerais. Devido a esse momento que estamos passando, é comum surgir vários distratos por vários motivos. Por lei, é correto cobrar multa contratual sobre o valor total da compra ou um percentual somente em cima do valor que foi pago na entrada e a título de sinal de negócio? É o Romário Santana, de Ouro Preto. Vamos lá, Romário. É uma situação, para responder essa sua pergunta, a gente vai se valer justamente na Lei 13.786, onde a Lei 13.786 é clara ao afirmar que, se você eventualmente não puder pagar aquelas prestações, ou seja, inadimplir o seu contrato, ali na Lei 13.786 diz o que é que você pode reter, os percentuais, as cláusulas penais, para que possa haver a retenção sobre o preço o que foi efetivamente pago. A premissa sempre que é utilizada pela Lei 13.786 é do valor efetivamente pago. Então, a depender se houve aí também a incorporação sob o regime de afetação ou não, pode haver a retenção de até 25% ou 50% do valor pago, acrescido ainda da eventual comissão de corretagem e demais condições que estão previstas lá na Lei 13.786. Mas, para efeito didático, aqui já antecipando, é sempre feito com base no valor que foi pago, de 25% a 50%. Isso um preceito estabelecido na Lei 13.786. Critério objetivo que foi justamente em decorrência da instabilidade, da ausência de parâmetros objetivos que ela foi criada. Então ela veio justamente para trazer essa estabilidade e trazer também essa segurança. Ou seja, quem compra já sabe que, se inadimplir, o quanto vai perder do valor que já pagou. Entendeu? Pois não. Estamos conversando aqui na noite de hoje, estamos tratando aqui sobre promessa de contrato de compra e venda aqui com o advogado Bruno Lemos e disponibilizamos o número 983, claro, 99406-2293 para perguntas. Um outro internauta aqui, ele indaga o seguinte: em um contrato de locação, decorridos os 30 dias para o inquilino receber o apartamento de acordo, o inquilino e o locatário, se o inquilino desistir, tem direito de pedir o ressarcimento? Bem, a questão aí deixaria muito mais para a resposta do meu amigo Gabriel Norato, que ele está bastante integrado, mas é muito simples, Se houve uma contratação e se o locatário tinha um prazo de 30 dias para adentrar no imóvel, assim que eu entendi aí da pergunta, me corrija se eu estiver errado, Cândido, certo? Sim. E se ele, justamente assim, esses 30 dias aconteceu justamente a situação da pandemia, né?
a decretação do período de calamidade pública, certo? Aquela situação, de fato, causa uma certa instabilidade naquela relação. Então, se efetivamente não houve nem o início daquele contrato, o melhor seria as partes fazerem uma composição tanto por parte do locatário quanto do locador, para que houvesse a resolução daquele contrato. Mas volto a enfatizar, a princípio, se não houve nenhuma causa superveniente ou reflexa do coronavírus que impediu o locatário que firmou aquele contrato de adentrar o imóvel, de poder executar aquele respectivo contrato, e se ele simplesmente por medo, por receio de uma situação futura que ainda não aconteceu, que ele não foi afetado ainda, resolve simplesmente não atender ao que está previsto naquele contrato, cabe ao locador, sim, exigir as penalidades ou pleitear as penalidades que estão previstas no contrato. Afinal de contas, ele firmou o contrato e espera que aquele contrato seja cumprido. E para que o locatário efetivamente invoque alguma das situações envolvendo aí a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva ou até mesmo a revisão do contrato nessas circunstâncias, ele tem que efetivamente comprovar, trazer elementos suficientes para que as partes ou efetivamente o Poder Judiciário possa apreciar isso e adequar essa situação a uma ou outra hipótese, para saber se houve se aquela multa contratual, se o descumprimento contratual foi levado a cabo efetivamente pelo locatário, ou tão somente com uma situação imprevisível que faria com que aquele vínculo pudesse ser efetivamente desfeito sem nenhum tipo de penalidade. Muito bem. Um outro questionamento aqui é de uma corretora de imóveis da cidade do Conde, do município do Conde, a Julieta. Ela está com um cliente que comprou 3 lotes em um loteamento em Jacumã. Porém, quando ele foi escriturar, já estava em nome de outra pessoa. Um caso que, lamentavelmente, é corriqueiro. E aqui ela indaga como ele deve proceder com o incorporador do loteamento. Bem, a questão aí é muito simples. A gente está tratando especificamente no campo das obrigações, certo? Se houve se ela fechou, se esse cliente dela efetivamente firmou um contrato de promessa de compra e venda e ao se dirigir ao cartório verificou, na verdade, que esses 3 lotes já haviam sido vendidos a terceiros, ela deve sim ajuizar uma ação de indenização contra o incorporador, contra o loteador, no caso, visando a reparação pelos prejuízos que ela suportou. Efetivamente, aí é uma venda em duplicidade, certo? E quem assim age deve realmente responder das perdas e danos daquela parte inocente, da parte que comprou aquele respectivo imóvel e não pôde efetivamente escriturar porque já tinha sido vendido efetivamente a terceiros. E daí a importância também, eu volto a falar daquela pergunta primária, de se registrar os contratos, as escrituras de compra e venda e se averbar também o contrato de promessa de compra e venda, porque aí já garante, já dá o direito potestativo de você de exercer aquele seu direito de propriedade futuramente quando você cumprir com a sua obrigação, que é o pagamento do preço. Pois não, já estamos chegando na reta final aqui dessa live de hoje, que está sendo protagonizada pelo advogado Bruno Lemos, tratando sobre contratos de promessa de compra e venda. Vamos intercalando aqui, pois não? Uma pergunta também importantíssima que pode ser que surja, certo? Por parte também aí das pessoas que nos acompanham. Uma situação prática, de ordem prática. Bruno, eu tenho um contrato de promessa de compra e venda com a respectiva construtora e, na verdade, é o seguinte, por conta desse coronavírus, eu perdi meu emprego. Bruno, a perda do emprego, eu posso chegar lá dizendo, olha, eu perdi o emprego, essa é uma situação que foi em decorrência do coronavírus, e por conta dessa situação eu quero resolver meu contrato e me dê integralmente meu dinheiro de volta. Certo? A perda do emprego ou a própria suspensão do contrato de trabalho ou até a redução salarial, né?
Pronto, alguma dessas situações, entendeu? E a minha resposta é o seguinte: a jurisprudência, a doutrina já se deparou com diversas situações dessas, dizendo que a perda de emprego, a perda, a suspensão, demissão do contrato de trabalho não é motivo ensejador para a teoria da imprevisão, para a aplicação do artigo 317 ou do 478, certo? Para revisão ou tampouco resolução do contrato por onerosidade excessiva. Essa é a jurisprudência já maciça dos tribunais superiores, é uma situação bem consolidada. Sendo que, atualmente, a gente nunca se deparou com uma situação dessa, como o coronavírus. E essa situação que abrange, na verdade, uma coletividade de pessoas, por um ato único, os efeitos reflexos, na verdade. Né? Então, essa situação nunca foi enfrentada também pelo Poder Judiciário. E, a depender do desencadear dos acontecimentos, a gente não sabe se vai haver também uma modificação generalizada do posicionamento jurisprudencial majoritário ou não, certo? Mas a tempo de hoje no arcabouço jurisprudencial que nós dispomos, certo? O simples fato de você estar desempregado não é causa para resolução contratual. Pois não, oportuno esclarecimento aí do advogado Bruno Lemos. E nos chega aqui uma pergunta do corretor de imóveis da cidade de Campina Grande, o Rodrigo Iacoino. Até onde a ata notarial tem validade nos litígios em relação de compra e venda, comissionamento? E qual a diferença de registrar um contrato de gaveta no cartório de registro de imóveis e no cartório de títulos e documentos? Veja só, com relação à ata notarial, um comissionamento, eu não sei especificamente o que está se reportando aí o corretor. Rodrigo. Mas o Rodrigo. A ata notarial é um excelente instrumento para se comprovar fatos e acontecimentos, certo? Então, no que diz respeito talvez ao comissionamento, se em alguma circunstância, pode ser que seja a situação que ele esteja se deparando, se em algum acontecimento as partes firmaram o respectivo percentual de comissionamento em determinado imóvel e esse negócio foi concretizado e ao final a parte não está querendo pagar aquele respectivo honorário percentual, devido, né, ao corretor. Pode sim o corretor se utilizar, seja de uma mensagem de WhatsApp, certo? Que está sendo bastante utilizado, vai até um tabelião, ele faz um ato notarial atestando aquelas circunstâncias, aquelas conversas, o que ocorreu, bota inclusive prints daquelas mensagens, e aquela ata notarial vai servir como prova para que ele possa interpelar a parte que o contratou para adquirir o seu comissionamento. E a outra pergunta foi com relação aos contratos de gaveta, não é isso? Sim, exatamente. Qual é a diferença de registrar um contrato de gaveta no cartório de registro de imóveis e no cartório de títulos e documentos? Pois é, contrato de gaveta é aquela situação, é o jeitinho brasileiro, é aquele arrumadinho. Vamos fazer aqui para a gente ter um documento, mas esse documento não tem validade. Então é o seguinte, não tem como a gente se utilizar num tipo de expediente. O correto, o necessário e o que se sugere é que de fato seja feito um contrato de promessa de compra e venda normalmente, pode ser de forma particular e pode ser averbado no cartório de registro de imóveis, normalmente, o contrato, não no cartório de títulos e documentos, não tem sentido. Agora, no cartório de notas, você faz a escritura pública, certo? Você faz a escritura pública. Então, a recomendação é contrato de promessa de compra e venda, e para dar mais segurança com a averbação no cartório de registro de imóveis, e se assim não for, também a própria escritura pública, que é feita perante um oficial notário, um tabelionato de notas, né? E se resolve, dá mais estabilidade, dá mais segurança às relações. Perfeito? Doutor Bruno, perfeito. Gostaria de tecer mais alguma consideração sobre distrato, sobre multa compensatória? Bem, na verdade é o seguinte, o que a gente tem verificado, assim, muito embora a gente esteja numa situação, num regime de exceção, certo? O que se sugere nesse momento, o que a gente entende como uma situação mais razoável e de resolução dos contratos, de resolução no ponto de vista de as partes chegarem a um consenso,
que haja efetivamente a comunhão de interesses, ou seja, quem está passando por dificuldades busque a parte adversa, certo? E isso eu falo não só quem está passando dificuldade, não é só o adquirente, é a própria construtora também, se está passando por dificuldade, busque aquela gama de pessoas, os adquirentes, para que juntos possam chegar num consenso. O mercado tem sido bastante maduro nesse sentido. O que a gente tem verificado é que as partes têm conseguido, têm se sensibilizado com a situação que a gente está enfrentando para poder chegar num consenso, para poder chegar a alternativas viáveis dessa resolução. Então, o que a gente sugere é que realmente as partes conversem, sejam transparentes, façam valer o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos, os deveres acessórios de cooperação, de informação, para que juntos possam chegar no consenso. Esse é um momento temporário, é um momento que exige essa formadura de resolução. Doutor Bruno, nós temos aqui poucos minutos para as suas considerações finais, mas nos chega outra pergunta aqui do Alto Sertão, do corretor de imóveis Rui Moreira. Se um cliente firma uma proposta de compra e venda e falece por conta do Covid, como proceder o herdeiro com o contrato? Bem, o herdeiro, na verdade, é o seguinte, essa situação vai decair, na verdade, para que o adquirente possa efetivamente ver se ele, premissa básica, o adquirente efetivamente pagou pela integralidade daquele imóvel, certo? Cumpriu com todas as obrigações. Se ele cumpriu com todas as obrigações, ele pode sim se utilizar de uma ação de adjudicação compulsória para compelir os eventuais herdeiros ou até mesmo por uma decisão judicial para que possa transcrever ou escriturar o imóvel em seu nome. Certo? Logicamente ele vai pagar todos os emolumentos. Então a premissa básica para se saber é se ele efetivamente cumpriu com a sua obrigação. Caso contrário, caso ele não tenha cumprido normalmente com os pagamentos, ele deve sim continuar cumprindo regularmente, se for o caso, consignar os seus pagamentos em juízo, consignação em pagamento em juízo, para que aquele imóvel se busque, através dos herdeiros, que façam o inventário, seja transferido aos herdeiros e, consequentemente, ou até mesmo no inventário, que possa ser autorizado a venda daquele imóvel ou a escritura daquele imóvel em nome do comprador. Então, o simples fato do comprador, do adquirente, firmar um contrato e o vendedor falecer, isso não significa necessariamente que ele vai ter seu direito prejudicado. Entendeu? Ele pode continuar pagando regularmente e vai ter seu direito preservado. Doutor Bruno, nós temos 60 segundos aí para as suas considerações finais. Desde já eu agradeço a vossa boa vontade, como também a dos internautas que interagiram, nos acompanharam e estão acompanhando até agora. Perfeito. Renovo aqui meu agradecimento e desse momento de discussão, de análise, de debate, né? Agradeço também a iniciativa e já parabenizo também o Cresce pela iniciativa de estar estendendo aí esse programa do Educa Cresce agora com as ferramentas tecnológicas, né? E me colocando sempre à disposição. É sempre um prazer a gente estar debatendo sobre esses temas. É um tema palpitante, é um tema que merece realmente profunda análise, é um tema que a gente não tem definição jurídica sobre isso. Os doutinadores dos mais diversos segmentos não estão com um posicionamento uniforme, e isso é importante para amadurecer o mercado e a gente chegar numa resolução viável. Agradecemos pela verdadeira aula que deu hoje aqui, pelo exercício da oratória com tanta eloquência e com tantos conhecimentos que compartilhou com os corretores de imóveis. Muito agradecido e uma boa noite. Eu que agradeço. Até breve. Um abraço.